O corpo possui uma farmácia interna que é extraordinária. Ela é capaz de produzir substâncias que podem curar e restaurar a nossa saúde. O perigo do nocebo, que é o que eu disse, assim como a fé pode curar, o medo e a crença na doença pode nos adoecer. Sabe aquelas doenças psicossomáticas? São exatamente isso. Então é muito importante a gente estar atento à qualidade dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Agora eu separei 2 frases aqui para vocês. Vou colocar aí na tela. Quando a mente acredita, o corpo obedece. E a segunda frase, para vocês guardarem. Se você pode se adoecer com a mente, você pode se curar também com a mente. Nós somos criaturas de hábitos e que muitos desses hábitos, especialmente aqueles hábitos emocionais e de pensamento, nos mantêm presos em padrões de comportamento e de saúde que são indesejáveis. Nossa personalidade é composta por como a gente pensa, como a gente age e como a gente sente. Então, esses 3 elementos, quando são repetidos consistentemente, criam a nossa realidade pessoal. Vocês entenderam quando eu falo consistentemente, ou seja, padrão, repetição, constante, não é uma coisa aleatória. Você teve um pensamento negativo aqui, ai, já vai ficar doente. Não tem nada a ver, não é isso, tá? É consistência entre esses 3 elementos, pensamento, sentimento e ação, que criam a nossa realidade. E o Dr. Joe Dispenza ensina que ao longo das nossas vidas, nós condicionamos o nosso corpo a se lembrar de certas emoções. Se a gente vive em estresse constante, o nosso corpo se adapta a essa química de estresse e passa a esperá-la, ou seja, isso se torna um hábito emocional que pode nos manter doentes ou infelizes, mesmo que conscientemente a gente não deseja, a gente deseja mudar. Ele usa o conceito da memória corporal. O que é isso, Vanessa? É como o corpo pode se viciar em certas emoções e pensamentos e tornar difícil a nossa mudança. O ambiente, incluindo as pessoas, os lugares e as coisas que nos cercam, servem como um lembrete constante de quem nós somos e das nossas memórias do passado. Então, para realmente mudar, a gente precisa transcender o nosso ambiente e as memórias que esse ambiente evoca, ou seja, o que esse ambiente traz pra gente. O objetivo é quebrar o hábito de ser você. Lembra aquele livro dele também? Ele tem um livro com esse nome, Quebrando o Hábito de Ser Você, alguma coisa assim. Ser você mesmo. Para que a gente possa criar uma nova versão de nós mesmos, a gente precisa se livrar das limitações do passado. Então ele diz que a mudança genuína só acontece quando nós estamos dispostos a enfrentar o desconhecido e abandonar aquele eu familiar que a gente já conhece. A personalidade cria a nossa realidade pessoal. Nossos pensamentos, ações e emoções consistentes mudam diretamente a nossa experiência de vida. O corpo armazena emoções e reage a elas, muitas vezes de forma autônoma, influenciando nossa saúde e nosso bem-estar. O ciclo vicioso. Pensamentos geram sentimentos, que geram mais pensamentos, criando um loop que pode nos manter presos em padrões negativos. A necessidade de transcender o nosso ambiente. Para mudar, a gente precisa nos libertar da influência do nosso ambiente e das memórias que ele traz. O novo eu no desconhecido. A verdadeira transformação só ocorre quando a gente se aventura a fazer coisas, a ser além daquilo que é familiar e confortável, em direção a um eu que ainda não foi manifestado. E aqui 2 frases de efeito para você guardar. Se você quer uma nova realidade, você deve parar de ser a pessoa que você sempre foi. E a segunda frase. O seu corpo não tem uma mente, mas ele tem uma mente própria. Então ele explica como que a neurociência moderna, a física quântica e a epigenética principalmente, tá? Eu gosto muito dessa ciência da epigenética, que é como o ambiente molda os nossos genes, convergem para nos dar o poder de mudar a nossa biologia, a nossa realidade.
Então a chave aqui é entender que nós somos seres quânticos, influenciando o campo de possibilidades com a nossa atenção e o nosso foco, a nossa intenção. Ele fala como os nossos cérebros, né? Ele dá detalhes de como os nossos cérebros criam padrões neurais, sinapses, baseados em nossos pensamentos e experiências repetidas. Lembra disso? O conceito de disparar e religar é muito importante. Neurônios que disparam juntos, religam-se juntos. Aí o que isso significa, Vanessa? Isso significa que quanto mais a gente pensa de uma certa maneira, mais fácil se torna pensar dessa maneira. E para mudar, a gente precisa desaprender os velhos padrões e criar novos. Isso exige esforço consciente e repetição. Vou repetir novamente: repetição, para ver se essa palavra entra na sua cabeça. Você vai lembrar da Vanessa aqui repetindo 1000 vezes. Repetição, tá bom? É através disso que você vai mudar a sua vida. A nossa consciência e a nossa atenção afetam a matéria. Então, onde nós colocamos a nossa atenção, lembra que eu sempre falo, onde você coloca o foco, se expande. Onde a gente coloca a nossa atenção, a gente está colocando a nossa energia. Isso significa que quando você foca num novo futuro, numa nova versão de você mesmo, você está literalmente influenciando o campo quântico para manifestar essa nova realidade. As nossas expectativas e intenções não são meros pensamentos, gente, são forças que criam, forças criativas. E ele também fala um pouco aqui do conceito de epigenética, que mostra como os nossos genes não são o nosso destino. É exatamente isso que ele diz. Os nossos pensamentos, emoções e escolhas de estilo de vida podem ligar e desligar alguns genes dentro de nós. Isso influencia a nossa saúde, a nossa longevidade. E isso também dá pra gente uma tremenda responsabilidade e poder, porque a gente pode reescrever a nossa história biológica. A meditação e a visualização são as ferramentas mais poderosas para reprogramar tanto o nosso cérebro quanto os nossos genes, o nosso DNA. O nosso cérebro não é fixo, ele pode ser religado. A gente pode criar novas vias neurais e desprender velhos padrões de pensamento e de comportamento. Coerência de coração e cérebro. Quando a gente atinge um estado de coerência entre o nosso coração e o nosso cérebro, através de emoções elevadas como amor, gratidão, por exemplo, isso amplifica a nossa capacidade de manifestação. Então não basta você ter uma intenção, é preciso você sentir a emoção do futuro desejado como se ele já fosse presente, para que essa mudança ocorra. Você não está apenas pensando no seu futuro, você está criando com cada pensamento e cada emoção. Segunda frase: os seus genes não são seu destino, mas os seus pensamentos sim.